A engenharia genética é a manipulação direta do genoma de um organismo utilizando a biotecnologia. É um conjunto de tecnologias baseadas na tecnologia do DNA recombinante, utilizadas para alterar a composição genética de um ser vivo, incluindo o isolamento, a manipulação e a transferência de genes intra- e interespecíficos para produzir organismos novos ou melhorados. O DNA recombinante começou a ser definido no início dos anos 70, onde a partir de uma amostra contendo moléculas do DNA de interesse ou DNA doador, são utilizadas enzimas de restrição, que permitem cortar o DNA em pontos bem definidos, isolando fragmentos de ácido nucleico. Esses são introduzidos aos cromossomos vetor, formando assim moléculas de DNA recombinante. Então, basicamente, a gente vai cortar um pedaço de DNA e colocar em outro DNA, recombinando um DNA totalmente diferente. Dessa maneira, a gente pode começar até a entender a clonagem. A clonagem é um processo feito em laboratório de reprodução de espécies geneticamente iguais. O primeiro mamífero clonado foi a ovelha Dolly em 1996 no Reino Unido. E depois da Dolly vieram muitas mais outras clonagens. A clonagem reprodutiva tem como finalidade reproduzir um novo ser, idêntico a um que já existe. Em linhas gerais, no processo de clonagem, retira-se uma célula de um organismo adulto e dela se extrai o núcleo que contém um material genético. Esse núcleo é inserido num óvulo sem núcleo, dessa forma não há combinação entre heranças genéticas diferentes. E daí, quando o óvulo começar a se dividir, vai se formar um embrião. O embrião é em seguida implantado no útero de uma fêmea da mesma espécie do organismo que foi clonado. E daí o resultado será o clone, uma cópia do organismo do qual foi retirado o material genético. Além disso, existe a clonagem terapêutica, que é a formação de células de determinado órgão, tipo coração, rim, fígado, cérebro, chamadas célula-tronco, para substituir células doentes desses órgãos e fazê-lo voltar a funcionar normalmente. E já que a gente começou a falar sobre células-tronco, vamos continuar. Células-tronco têm a capacidade de originar diferentes células do corpo humano e, portanto, diferentes tecidos. Elas podem ser encontradas em embriões, células-tronco embrionárias, no cordão umbilical e em vários outros órgãos e tecidos humanos, como a medula óssea e a pele, células-tronco adultas. E com toda essa história até agora, a gente vê que é muito fácil, então, modificar os genes de um organismo. E qual que é o nome que a gente dá, então, para os organismos que são modificados geneticamente? Transgênicos. Transgênicos são organismos geneticamente modificados que receberam fragmentos de material genético de outro organismo, que pode ser da mesma espécie ou até de outra. No entanto, se um organismo tiver modificações em seu genoma, sem receber material genético de outro organismo, ele é chamado de OGM. É um organismo geneticamente modificado, sem ser um transgênico. Então a gente pode ver que desde muito tempo o nosso conhecimento sobre o genoma humano foi aumentando, até ser possível hoje em dia ter uma engenharia genética, uma engenharia que permite com que a gente recombine os nossos próprios genes. Quanto mais se aprende sobre o genoma dos seres vivos, mais aplicações da engenharia genética surgem. Esta tem aplicação na medicina, na pesquisa, na indústria e na agricultura e pode ser usada em diversas plantas, animais e micro-organismos. Aí estão as produções em larga escala de insulina, de hormônio do crescimento, de interferon alfa-humano com atividade biológica contra infecções ocasionadas por vírus e contra algumas formas de tumores malignos humanos. Mas apesar de todas as contribuições importantes, a engenharia genética não é mais amplamente utilizada devido às preocupações éticas.
Existe um grande debate em muitos países sobre o uso seguro de transgênicos e organismos geneticamente modificados para o ambiente e para a saúde da população, pois ainda não se sabe quais podem ser as consequências do uso destes em longo prazo. A aplicação da engenharia genética aos seres humanos levanta um conjunto maior de questões éticas, morais, sociais e espirituais sobre a modificação do genoma humano. E podemos refletir brevemente sobre ela. Até que ponto o aperfeiçoamento biológico do corpo humano, expandindo suas capacidades, adicionando aptidões e competências ausentes nos corpos naturais, traz benefícios para o indivíduo e para a coletividade e para a evolução da espécie humana? Hey! Gostou dessas aulas? Caso esta tenham ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e graças a Deus!